Olá, começando mais um PROS, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI, uma produção da Convergente, a minha empresa de consultoria que ajuda você, empresa, a escalar para um próximo nível com organização de processos e pessoas. E coprodução da nossa querida Capital Social, a contabilidade que vai além do óbvio e ajuda você aí na sua gestão do dia a dia, sendo uma parceira aí para você. E hoje a gente está recebendo a Luciana Estevão aqui. A gente vai falar sobre resolução de conflitos. Já falei com ela no off aqui que eu vou fazer muitas perguntas, porque eu quero entender como vocês, bem a fundo, o que quer dizer resolução de conflitos. Né, Luciana? Eu tenho spoilers mesmo. aqui já, hein, gente? Vamos juntas entender o que seria isso. Isso aí, ó. Mas seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, em pleno sabadão de manhã, não é mesmo? Vamos que vamos. Mas seja bem-vinda, sinta-se completamente à vontade, a casa é sua. E eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho de quem é a Luciana, por favor. Perfeito. Eu quem agradeço o convite, Lizzie, é um prazer estar aqui. Tudo meu. Sábado não é o problema, a gente está aqui firme, forte, para poder falar um pouco mais sobre aquilo que perpassa a minha vida e que eu gosto, né? Que é a resolução adequada de conflitos. E, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Estevão, sou uma das sócias da empresa Universa Soluções de Conflitos. É uma empresa que atua com gestão e resolução adequada de conflitos nas mais diversas áreas. Então, você vai ver aí que a nossa atuação ela é bastante ampla. Nós atuamos na área educacional, atuamos também na administração pública, né, prestando consultoria e desenvolvendo núcleos de gestão de conflitos dentro da própria administração pública. Trabalhamos também com consultoria para empresas. Então, ambiente privado, a gente tem também uma atuação para prestar, né, o apoio ali, ou até mesmo implementar um núcleo de gestão interna de conflitos. Fazemos parcerias também em outras áreas, ministramos cursos. Então, é bastante amplo. A gente tem muito assunto aqui para conversar. Maravilha. E, Luciana, para a gente trazer numa boa pegada de UI, que é o cerne aqui do nosso prosa, o que seria, assim, num bom português, resolução de conflitos? Para quem está ouvindo a gente agora ou nos vendo e nunca ouviu esse termo, não sabe do que a gente está falando, como você definiria esse termo aí, resolução de conflitos? Bom, ótima pergunta, porque o conflito, ele é mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Querendo ou não, ele vai estar ali. E a gente, muitas vezes, tenta fugir do conflito o máximo possível, porém, tem coisas que precisam ser resolvidas. E aí a gente entra. A gente começou com o objetivo, né, de atuar com formas alternativas ao Poder Judiciário, né? A minha formação é Direito, eu sou advogada, e isso faz com que na nossa vida cheguem bastante clientes com problemas e muitas vezes a gente recorre ao Poder Judiciário, que, melhor dizendo, seria o juiz. Levar lá para o juiz apreciar aquele caso. Abrir uma causa com o advogado, né? Exatamente. Acontece que nós sabemos que o nosso Poder Judiciário, ele atualmente tem uma superlotação de casos, né? A gente tem um número muito grande de casos. Atualmente, no Brasil, nós contamos com quase 84 milhões de casos tramitando neste momento. Nossa. Ou seja, imagine o tempo médio para um juiz apreciar uma ação. A depender ali do assunto que vai, até 10 anos é o comum de esperar, né? Se for uma causa mais simples, pequenas causas, você consegue ali entre 1 e 2 anos. Mas na melhor das hipóteses. Então, pensando nisso, existe uma sub-área dentro do direito, por muito tempo, deixada de lado, as pessoas não preocupando tanto com ela, que é a área de resolução alternativa de conflitos. E o que a gente trabalha, né, com essa área? Seria resolver o conflito sem precisar de um juiz. E de que forma? Nós temos várias técnicas que podem ser utilizadas, vários métodos, mas os mais comuns são a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa, temos também a arbitragem, e são vários métodos, né? A própria negociação, vários métodos que a gente pode
a depender do caso, escolher um método mais adequado para solucionar aquele conflito. E o que isso traz de benefício, né? Primeiro de tudo, né, como a gente está comparando aqui com o Poder Judiciário, é a questão do tempo. Né? A gente consegue resolver um assunto, um problema, um conflito, em muito menos tempo. E um dos maiores benefícios é que você tem a possibilidade, no caso dos métodos autocompositivos, ou seja, que as partes mesmo resolvem, você tem a possibilidade de elas mesmas construírem a solução dos seus problemas. Isso traz um potencial muito grande para aquele conflito não retornar no futuro. Porque... Ser de fato resolvido, né? De fato resolvido. Porque, vamos pensar um pouco, quando um terceiro vem e dá a solução para aquele conflito que é seu, é muito mais complicado de aceitar. Porque concorda que alguém vai sair ganhando e outro vai sair perdendo. E nos nossos métodos, né, na maioria dos métodos autocompositivos, a gente tem a possibilidade das partes construírem o que é melhor para cada uma delas. E isso elas mesmas vão trabalhar conjuntamente para aquilo ali ser resolvido de fato. De um jeito que fica bom para elas, sem uma pessoa de fora, né, interferir. Isso é muito positivo. Né? E a gente tem essa possibilidade dentro desses métodos autocompositivos. E, ao mesmo tempo, a sua presença traz uma segurança para ambas as partes, né? Porque não são só as duas partes ali tentando chegar num acordo amigavelmente. Não só isso, né? Tendo a presença de uma advogada no meio que vai realmente resguardar ambas as partes, né? Imagino que seja isso, traz mais segurança para todos os lados. Sim, né? E existem técnicas, né? A gente não simplesmente coloca uma parte e outra de frente e fala, agora conversem e resolvam. Antes fosse assim, fosse simples dessa forma. Não, tem toda a preparação, né? Para você se tornar... Hoje eu sou advogada, mediadora, facilitadora. Todas essas formações são específicas, né? A gente faz curso, 60 horas para isso, tem reconhecimento do próprio Conselho Nacional de Justiça. Legal. Então, são cursos que preparam a gente para atuar como mediador, conciliador, negociador, e que seja capaz, e que nós possamos ser capazes de aplicar as técnicas adequadas naquele momento. Porque, a depender do caso, vão ter momentos diferentes a serem aplicadas essas técnicas. Por exemplo, a gente tem uma técnica chamada caucus, que é uma sessão privada. Então, o que seria bom de utilizar essa técnica? Um momento em que os ânimos, às vezes, podem estar um pouco exaltados. A gente está falando de conflito. E conflito, né, pode ser que, às vezes, aquilo interfira na parte pessoal e emocional. Sim. E a gente tem que saber observar isso. Observar isso para que a gente possa fazer uma pausa estratégica. Ou pausar, ou fazer uma sessão privada separadamente com cada uma das partes. Isso é apenas uma das várias técnicas utilizadas que a gente pode aí fazer para que um conflito seja solucionado da melhor forma. Não, maravilhoso. E olha só como o PROS é democrático, né, gente? Como é gostoso, né, trazer pessoas de diversas áreas, né, e como a gente aprende com esse nosso projeto aqui do Prosa, né? Estamos aprendendo, inclusive, algo novo aqui que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido, né? Nem sabia da possibilidade. E já tenho 2 casos para você. Maravilha! Depois já me veio aqui na mente. Falei, opa, peraí, já tenho coisas para ela resolver para mim. A gente conversa depois no privado. Mas me conta aí, como que foi essa trajetória, desde o momento em que você se forma, né? Tem ali o bacharel em Direito, até a abertura da empresa, né, e decidir seguir por esse caminho, porque realmente, para mim, é algo novo. Eu nunca tive nenhum outro convívio com outro advogado que tivesse ido para essa área, né? Como foi essa descoberta, como é que eu posso falar? Essa decisão mesmo, né, de seguir por esse caminho e de abrir a empresa, depois ali de se formar. Perfeito. Bom, é algo novo para você e para muita gente também. Não se sinta sozinha aí. Na verdade, a formação em Direito,
eu posso dizer antigamente, né? Ultimamente tem mudado, mas antigamente ela era pautada num viés muito adversarial, ou seja, muito preparar aquele profissional para ir para a briga. Até tinha antigamente aquelas falas, né? Advogado bom é advogado bom de briga. Mas, com o tempo, veio, né, as mudanças, inclusive o próprio MEC, né, o Ministério da Educação, colocou como obrigatória, dentro da grade do direito, trabalhar esses métodos autocompositivos. Então, eu já tive a oportunidade na faculdade, lá no começo, de estudar esses métodos, né? A gente tinha uma professora específica que ensinava para a gente. Porém, é uma matéria de uma faculdade, né? Muita gente, ao chegar na faculdade de Direito, já quer preparar ali para... eu quero trabalhar com direito penal, quero trabalhar com direito civil, quero trabalhar com trabalhista. Mas eu, desde que entrei, tive a ciência de que, primeiro, eu não queria prestar concurso, eu queria ser advogada. Só que, ao ter contato com esses métodos, e, posteriormente, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área, isso me cativou, ainda na faculdade. Então, juntou todas aquelas questões de... A professora me cativou, a professora ensinava muito bem, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área, eu fui bolsista de extensão na faculdade, trabalhava ensinando esses métodos também, então, juntava ali educação junto à prática de resolução de conflitos. E aí eu fui conduzir na minha faculdade dessa forma. Você se encontrou, né? Me encontrei. E ainda assim, eu tive a oportunidade também de participar de competições acadêmicas. Legal. Dentro da faculdade, a gente tem várias áreas e existem várias competições dessas áreas. E eu participei de competições nacionais e internacionais de negociação, mediação e arbitragem. E, inclusive, ganhei em alguma delas. E isso, né, quando a gente é jovem, levanta lá o nome da faculdade, né, e a gente fala, nossa, deu certo. É sinal que eu não sou tão ruim, eu sou boa. E aí isso encoraja a gente a seguir na área. E antes mesmo de terminar a faculdade, no final da faculdade, eu recebi um convite. Um convite de 3 ex-professores meus, doutores, mestres, para integrar uma empresa, para construir uma sociedade. Olha que privilégio que eu tive, que honra. 3 professores que eu admirava muito, e eles chegaram para mim e falaram, Luciana, nós já estamos com a vontade de montar uma empresa, abrir uma empresa na área de gestão de conflitos. Você tem essa atuação, eu acompanhei você durante a trajetória da faculdade, eles eram meus professores, e a gente queria saber se você teria interesse. Eu, mais que depressa, com certeza, quero estar juntos. E aí a gente iniciou a empresa Universa Soluções de Conflitos, que já conta aí, né, com a sua atuação a nível nacional. A gente tem algumas atuações próximas também internacionais. E foi uma honra para mim. E a gente agora segue explorando novos horizontes cada vez mais, expandindo a empresa e trabalhando conjuntamente. E com profissionais com mais de 20 anos de experiência, né? Exatamente. Eles já contavam, né, com essa atuação com mais de 20 anos de experiência nos maiores escritórios do país, com resolução adequada de conflitos. Uma sócia minha costuma dizer que ela era o patinho feio da área do direito, porque enquanto todo mundo estava lá com direito criminal, com direito trabalhista, ela estava com a solução de conflitos. Aí as pessoas olhavam, mas solução de conflitos? Conversar, diálogo dentro dos conflitos, no direito? E aí ela atuando ainda mesmo antes de muitas leis importantes no assunto serem sancionadas. Então, eu posso dizer que ela foi uma das percursoras para que o que a gente tem hoje de resolução adequada de conflitos, da forma consolidada que ser possível. Não, e olhando assim friamente, que bonito, né? A gente vê essa transformação, porque a gente sai, como você mesma falou, né, de um olhar de que advogado gosta de briga
de que tem que brigar, tem que, né, dar carteirada, a gente já escutou muito esse termo aqui, para um olhar de, poxa, vamos conversar. Não só conversar na simplicidade dessa palavra que eu estou falando, né, mas traduzindo, digamos assim, vamos sentar e vamos chegar no meio termo, vamos nos entender, vamos conversar, vamos para o diálogo, não só para a briga. Cara, isso é muito bonito, né? Pensar que o direito tem se transformado. E que bom que a gente, como sociedade, tem abertura para isso, né? Para repensar o que a gente tem feito até agora e se vale a pena, né, a gente mudar um pouco as coisas. Sem dúvidas. É o que a gente diz, né? Muitas vezes o judiciário resolve o processo, mas ele não resolve o conflito. Então, ele decide um problema que chegou para ele. Somente aquele problema. Mas se a causa daquele problema foi resolvida, isso é outra história. Isso é interessante também, Luciana, porque assim, óbvio que existem parâmetros para que o juiz tome uma decisão favorável ou desfavorável para uma parte ou outra, né? Por exemplo, numa questão de um processo trabalhista. O juiz vai, obviamente, ele vai analisar todo o contexto, vai ouvir as testemunhas, né? Estou dando um exemplo de trabalhista, mas isso serve para todas as áreas. Existem parâmetros, mas, no final das contas, é ele quem toma a decisão. E quando é que a gente sabe que essa decisão foi justa ou foi injusta? Porque é ele quem está decidindo. E, inclusive, sem querer entrar em debates políticos aqui, mas a gente está... existe um movimento na sociedade para questionar isso também, né? Será que aquele cara que está no poder, será que ele realmente está tomando as melhores decisões ou não? Só porque ele tem um poder. E aí eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito incrível por causa disso, assim, de poder fazer com que as duas pessoas se sintam... Acho que a palavra não seria acolhida, mas, assim, talvez respeitada, talvez... se sinta parte daquilo? Sim. A gente fala que as partes se tornam protagonistas na própria solução do conflito. E quando a gente coloca esse protagonismo para as próprias partes, a gente tem um nível de eficácia, ou seja, daquele acordo para que aquele acordo. Isso, para que aquele acordo se perdure muito maior que se fosse, por exemplo, comparar com o Poder Judiciário. E isso é o que a gente vê dentro da nossa atuação, porque a gente também não só dá essa oportunidade para as pessoas que nos procuram, mas também a gente vai até onde o conflito está, como é o caso da área educacional que a gente atua. Hoje a gente atua com justiça restaurativa, que é um dos métodos de solução de conflitos. E esse método a gente tem a oportunidade de estar em ambientes muito conflituosos e que as pessoas, às vezes, não têm a oportunidade de ter algum terceiro ali para ajudar a resolver o conflito. É o caso de muitas escolas em que nós atuamos, dentro de escolas municipais, privadas, com núcleos de solução de conflitos. Então, a gente faz todo um movimento na escola de informar que nós estamos lá. Existe o NUPRE, que é o Núcleo de Solução, Núcleo de Práticas Restaurativas Educacionais, e que, a partir daquele momento em que nós chegamos ali, eles podem nos procurar para caso tenha algum conflito. E aí a fila fica gigante. Muitas pessoas nos procurando, porque o NUPRE ele é aberto não só para os alunos, mas também para professores e para toda a comunidade escolar. Porque quando a gente fala dessa área educacional, especificamente, não basta só a gente resolver o conflito ali dentro da sala de aula. Porque, muitas vezes, a sala de aula é apenas o reflexo do que está acontecendo em casa. E a gente tem essa atenção e esse cuidado de entender o que está acontecendo e buscar todos os atores envolvidos. Esse é o poder, né, da justiça restaurativa, das práticas restaurativas. Não se chega a um conflito para a gente, né, acontece muito bullying, né, na sala de aula, é muito comum esse termo hoje. Porém, a gente tem que analisar, não é só o que pratica o agressor e a vítima. Vamos entender por que esse agressor agiu dessa forma.
Por que ele está praticando o bullying? Não é passar a mão na cabeça, é entender a motivação daquilo para que a gente possa fazer com que ele não pratique mais. E a gente só consegue isso se a gente vai até a fundo. Cortar o mal pela raiz. Né? Exatamente. E aí a gente faz o contato, né, com famílias, escuta famílias, professores, toda a comunidade escolar envolvida. E aí propõe, né, um círculo de diálogo ou de conflito para, de fato, resolver a questão. E acaba que, muitas vezes, chega um conflito para a gente, mas aquilo ali só foi um que puxou vários outros. Em uma oportunidade de escutar várias pessoas, a gente acaba resolvendo outros conflitos que nem tinham sido mencionados. Esse é o poder dos métodos adequados. Maravilhoso. Você falou de um dos ramos, né, dessa árvore aí de conflitos, educacional. Em quais áreas vocês atuam? Você poderia exemplificar algum case assim, mais diferente para a gente contextualizar um pouco mais? Perfeito. São várias. A gente atua na área educacional com implementação de núcleos de gestão e resolução adequada de conflitos, ou seja, dentro de escolas ou até mesmo dentro das secretarias municipais de educação, trabalhando o conflito e resolvendo que envolvem aqueles alunos, os servidores públicos e todas as pessoas envolvidas ali naquele conflito. Essa é uma das áreas. A gente tem também a atuação dentro de próprios secretarias regionais, como, por exemplo, assistência social, secretaria de saúde, de educação. E o que a gente faz nesses casos? Existem muitos conflitos internos dentro desses órgãos. A gente sabe que na nossa própria empresa, entre os nossos próprios sócios, funcionários, existem, às vezes, conflitos. Imagina quando se trata de muitas pessoas envolvidas, muitas responsabilidades. Então, a gente faz essa atuação de implementar núcleos de gestão interna de conflitos. E, a partir daquilo ali, a gente trabalha não só o tratamento daqueles conflitos, mas a gente inicia uma cultura da paz, que a gente chama. Uhum. Porque nós atuamos resolvendo o conflito, sim. Mas a nossa maior atenção é, de fato, prevenir para que aquele conflito não aconteça. Isso é muito importante. E esse é o poder das áreas voltadas à resolução adequada de conflitos. Porque primeiro a gente entra ali resolvendo, mas tem-se o objetivo de construir uma cultura pacífica, uma cultura adequada de resolução de conflitos. E um exemplo claro disso é que uma de nossas atuações, que é muito interessante, a gente trabalha com líderes de turma, né? Tanto os alunos quanto os líderes das próprias secretarias. Especificamente dos alunos, criança é muito incrível, né? Eles são uma esponja e aprendem muito rápido. A gente ensina para ele as técnicas de comunicação não violenta, de escuta ativa, de empatia. A gente leva os símbolos da comunicação não violenta, que é uma comunicação empática, e trabalha isso com eles, porque eles, enquanto líderes de turma, vão exercer uma liderança positiva. E isso, de fato, acontece. A gente sabe que eles trazem casos para a gente depois falando: tia, outro dia teve um conflito lá na sala e eu conversei com os meus colegas e pedi para eles acalmarem e conversarem sem gritar. Que bonitinho. E a gente vê nos mínimos detalhes o quanto que isso é eficaz, né? Que eles já trabalham essa cultura de resolução adequada de conflitos. E tem as várias outras atuações também no ramo empresarial. Nós fazemos as consultorias para a implementação de núcleos especializados para a resolução adequada de conflitos. Então, a gente implementa núcleos na área de mineração, trabalhamos dentro também de empresas de saneamento, de energia, água, em que a gente estrutura
formas de solucionar os conflitos que advêm dos vários casos que eles recebem. Então, é um trabalho conjunto, com mapeamento, com escuta, para a gente, de fato, colocar ali para eles a forma mais adequada, o padrão, para que eles possam seguir ali sem ter que precisar chegar ao judiciário. Esse é o objetivo. Uhum. E você falou aí das diversas áreas, né, de atuação da empresa. Como foi criar essa estrutura para conseguir ali atuar em diversas áreas? Porque são muito diferentes uma das outras, né? Por mais que a gente esteja falando de conflitos, né? E a gente, como você mesma falou muito bem, existem conflitos em diversas áreas, mas acaba que eu imagino que a tratativa de cada uma delas seja diferente, né? Do empresarial, por exemplo, para o educacional. Como foi estruturar esse leque aí, tendo essas áreas tão diferentes umas das outras? Sim, é excelente. Nós somos 4 sócios e temos atuações especialistas. Nós somos especialistas em áreas diferentes. Alguns sócios dominam mais de algumas áreas e cada método ele é indicado para um tipo de conflito. Então, como eu citei, né, a justiça restaurativa, as práticas restaurativas, elas são muito mais usadas mais nessa área educacional, na área também criminal, dentro de presídios. Então, ela já tem um nicho ali. Já a arbitragem, a mediação, conciliação, a gente consegue utilizar elas principalmente na área empresarial. Então, a arbitragem, né, chegam muitos casos para a gente de problemas que envolvem a administração pública, e aí a gente faz a assessoria para essas partes que estão envolvidas para seguir naquele caso envolvendo a arbitragem, porque a arbitragem, apesar de ser muito parecida com o Poder Judiciário, porque tem um terceiro julgando, né, que é um árbitro, mas aquele árbitro ele vai ser especialista do assunto. Então, é algo recente também, apesar da lei, né, de ser de 96, é algo que as pessoas estão começando a entender agora. Por quê? Porque se tornou obrigatória em algumas administrações. Então, a gente, como tem muito tempo de atuação, presta assessoria para esses escritórios, para essas empresas de grande porte. E essa divisão ela teve que ser bastante clara no sentido de informar para os nossos clientes que a nossa atuação ela é diversa, sim, mas nós temos sócios referências nessas áreas. Então, nas nossas redes sociais, vocês vão ver que nós falamos de diversos assuntos, né, mas sempre trazendo ali em que nicho se qualificaria o seu conflito, onde ele entraria para ser solucionado da melhor forma. Então, escolher um método mais adequado para o seu conflito. E a gente tem alguns, né, que podem ser escolhidos. Falando especificamente do empresarial, se eu fosse usar uma comparação, tem a ver com compliance hoje, que a gente escuta muito? Perfeitamente, tem muito a ver com compliance, as políticas de ética dentro das empresas, em que a gente estrutura formas de resolver as crises. Então, tanto quando a crise está instaurada, como projetos de resolução de casos maiores que podem chegar. Então, por exemplo, dentro do compliance, nós temos o comitê de ética, nós temos canal de denúncias, ouvidoria e tudo isso. E a gente coloca ali junto um viés de, se acontecer um conflito, nós vamos tentar, primeiramente, por esse método. E a gente indica quais métodos a serem escolhidos primeiramente. Em início, a gente costuma colocar mais a mediação, a conciliação, esses métodos dialógicos. Então, a gente sempre estrutura ali para a empresa, para a administração pública, um esquema de resolução do conflito, iniciando por um método dialógico, e se não der certo, a gente tenta outras formas. Até se precisar chegar no Poder Judiciário, né? Uma pergunta curiosa minha, tá? Claro. Que nem está na nossa pauta. Tudo é conflito?
Ou já chegou alguma coisa para vocês que não era necessariamente conflito? Perfeito, excelente pergunta. E a gente consegue visualizar isso muito, principalmente dentro da área educacional, porque como é um núcleo, existem núcleos, né, abertos para toda a população e gratuitos, acabam muitas pessoas nos procurando para poder resolver um conflito inicialmente, mas que ao momento da escuta a gente entende que a pessoa está mais precisando de um acolhimento, de uma escuta qualificada, do que de um terceiro para ajudar ela a resolver com uma outra pessoa. Então, isso também é muito importante de se dizer. Existem conflitos externos e internos. E quando a gente lida com essas pessoas que nos procuram, que muitas vezes não têm um conflito claro com o terceiro, não significa que elas não têm um conflito interno. E esse é o poder da solução de conflitos, o poder da escuta, né? Não é terapia, mas é terapêutico. A gente escuta, uma das técnicas, né, é a escutativa. É trazer essa clareza para a pessoa, né? Isso. E escutar é diferente de ouvir. Ouvir, eu simplesmente recebo as informações que chegam até mim. Mas não significa que eu processei essas informações. Escutar é você estar ali, presente. De fato, presente para outra pessoa. Para que ela se sinta, de fato, acolhida e que você possa prestar todo esse acolhimento que ela precisa. E isso é o que a gente verifica muito que falta hoje nas pessoas. Essa escuta qualificada. Porque na correria da vida, a gente acaba atropelando, né, as informações que chegam, né? Acaba não prestando tanto atenção nas pessoas. E as pessoas estão carentes disso, de resolverem os seus conflitos dessa forma, de terem alguém que te acolha. E um dos nossos braços, uma das técnicas é essa escutativa. Tão importante, tão importante. Exatamente. Me perdi. Lembrei. Tá vendo? Corte. Tava lá. Falando especificamente sobre gestão, né? Você nos contou aqui em determinado momento da conversa que vocês hoje já expandiram nacionalmente e tem até, né, clientes fora do país também. Como foi gerir a empresa para conseguir expandir e chegar em tantos lugares? Quais são os desafios dessa gestão, falando especificamente de dentro da empresa agora? Bom, é bastante desafiador essa gestão nacional, porque a gente tem as questões geográficas que, por mais que a tecnologia nos ajude muito, o tete-a-tete, o estar presencial é diferente. E esse é um dos maiores desafios. Mas o que é o principal que a gente entende? É contar com bons parceiros, com boas pessoas que a gente tem confiança, que nós sabemos que o trabalho é de qualidade. Durante esses 20 anos de experiência, a gente teve a oportunidade de conhecer vários profissionais excelentes nas áreas e que prestam serviços para a gente, porque a gente conhece o trabalho deles. Legal. Então, entra muito nessa questão de nós estamos gerindo e contando com esses parceiros também que nos auxiliam muito. Posso dizer que as nossas atuações, muitas a gente vai presencialmente, sim, mas a gente também cultiva essa ideia de expandir a empresa, inclusive com pessoas, para que cada vez mais nós tenhamos pessoas qualificadas que vistam a camisa Universa e que a empresa e o nosso propósito, missão e valores enquanto empresa faça sentido para os nossos. E para que aquelas pessoas se sintam pertencentes ao universo. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem, porque o que sustenta a empresa são as pessoas envolvidas. E nós precisamos ter esse cuidado com as pessoas que estão conosco, é o que a gente chama de gestão humanizada.
gerir de forma humanizada cada um daquelas áreas que nós atuamos, cada uma das pessoas que estão envolvidas, sempre aberta à escuta, trazendo feedbacks, tendo ali a oportunidade de escutar, de fato, cada um e dar oportunidade para eles trazerem também melhorias e pontos, né, sugestões e elogios. Então, é uma co-construção. É uma gestão que, por mais difícil que seja, por questão geográfica, ela se torna muito mais fácil quando a gente tem pessoas que colaboram conosco. E isso é o que a gente traz como objetivo para dentro da empresa, contar sempre com pessoas que nos apoiem, que vistam a camisa conosco. Não, eu sou super a favor de parcerias, cara. Eu realmente acredito, acho que isso é um pilar na minha vida, de que ninguém constrói nada sozinho. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai quebrar muita cabeça, você vai se machucar demais. É muito mais fácil quando você tem bons parceiros por perto. Exatamente. E é importante entender que a gente não sabe tudo e quem dera se soubesse. A gente não sabe nada, se for parar para pensar. É muito pequeno o que a gente sabe comparado à quantidade de informações e de experiência que outras pessoas podem ter. Então, eu sou advogada, sou formada em direito, porém, dentro da empresa, a gente conta com funcionários e parceiros das mais diversas áreas. Psicologia, assistentes sociais, sociólogos, pedagogos. A gente entra com engenheiros também, porque a área de arbitragem é voltada também para a área de engenharia. Cada pessoa, na sua área, traz uma visão diferente para aquele conflito a ser solucionado. Isso é muito importante, porque são várias visões. Essas visões amplas é que nos permitem propor soluções mais adequadas possíveis. Muito bom, isso aí. E, Luciana, para a gente ir caminhando aqui para o fim, infelizmente, conta para a gente como as pessoas podem te encontrar, se alguém tem algum conflito aí que precisa ser resolvido ou que está se estendendo aí já há bastante tempo, já não aguenta mais aquela sensação ali que fica, né? É o desgaste, enfim. Como eles podem te encontrar? E se você quiser falar um pouquinho mais das suas soluções aí, de quais problemas, vou chamar assim, você pode resolver para essas pessoas, né? Trazer essas soluções, fique à vontade, por favor. Perfeito. Bom, hoje nós estamos nos nossos canais oficiais no Instagram, que é Universa Multiportas, né? Universa com 2 N's. Temos também o nosso site. Tem também o meu Instagram pessoal, luciana.estevãoc. E as pessoas podem nos procurar nesses canais. Nós vamos estar à disposição para escutá-las, né? A gente costuma dizer que, se você tem um conflito, independente do que seja, nos procure. Por quê? Porque, a partir dessa escuta qualificada que nós iremos fazer, a gente vai conseguir traçar um meio para te indicar a melhor forma de resolver. E, muitas vezes, pode acontecer que o caso que você trouxe, infelizmente, não tem como ser solucionado ali com os métodos dialógicos. Mas a gente vai colaborar para que você entenda isso e te indicar uma forma mais adequada. Então, a nossa atuação ela perpassa por ambiente educacional, por questões empresariais também, de engenharia, o agro. Todos esses conflitos que envolvem o saneamento, elétrica, tudo isso faz a gente estar à disposição para solucionar. E está à disposição para solucionar. E a gente se mantém de forma aberta, né, propondo reunião com as pessoas, caso elas queiram, para a gente entender um pouco mais sobre o que você está precisando aí e te instruir um método mais adequado. Excelente. Para a gente fechar, que dica você daria, ou que orientação, enfim, para quem está no meio de um conflito aí e já não aguenta mais viver dessa forma? Perfeito. Primeiro de tudo, se você já não tem mais forças para tentar resolver aquilo, procure alguém que é especialista e que vá, de fato, né,
te ajudar na solução daquilo. Se você não consegue, né, fazer essa procura, a gente tem técnicas para tentar resolver, né, que é, primeiro, pare, respira, tente entender, utilize da comunicação não violenta. Tenha muito cuidado com as palavras que você vai proferir, porque aquilo ali, dependendo da forma com que você se comunica, pode escalar o conflito, pode aumentar. Então, tenha cuidado com a comunicação. Pratique uma escuta ativa, porque ao momento em que a gente se preocupa em, de fato, escutar o outro genuinamente, a gente consegue começar a observar pontos que anteriormente a gente não tinha observado. Então, a escuta ela é muito potente na hora de resolver um conflito. Então, é das principais dicas que eu posso dar aqui. Comunicação não violenta e uma escuta ativa. Uma vez eu fiz um treinamento, sabe aquela frase, dinheiro é a raiz de todos os males? Uhum. Eu brinquei com isso no treinamento, era uma empresa que estava com muitos problemas de comunicação. E aí eu brinquei com essa frase e coloquei: a comunicação é a raiz de todos os males. E como isso é real, cara? Às vezes os conflitos surgem da falta de comunicação eficaz. Às vezes nem é, de fato, um problema, um conflito, algo assim, né? Mas as pessoas não sabem se comunicar hoje em dia, né? Sim. E essa forma com que a gente se comunica prejudica as pessoas se for de uma forma violenta, porque a gente mexe com sentimentos das pessoas, a gente pode provocar sentimentos negativos no outro e mapear, né? A gente trabalha dentro da comunicação violenta com observação de sentimentos e necessidades. E mapear isso que a pessoa precisa é uma forma que você consegue fazer para que aquilo seja solucionado de uma forma melhor. Então, a partir do momento que eu sei a forma adequada de me comunicar, e eu sei que se eu me comunicar de uma forma violenta, eu vou causar sentimentos de raiva, eu vou causar sentimentos de frustração na outra pessoa, eu consigo verificar o impacto que aquilo pode ter, da mesma forma com que se a pessoa fizesse comigo. Então, sem dúvidas, a forma de se comunicar, ela é a raiz de muitos problemas ali. Essa colocação foi perfeita. Às vezes a gente esquece que do outro lado tem um ser humano, né? A gente Sim. esquece disso. A gente quer ser tratado com respeito, mas às vezes a gente esquece do respeito ao outro. Mas, Luciana, que prazer te ter aqui. Igualmente. Fica o convite para voltar mais vezes, né? Para a gente entrar no detalhe de cada uma dessas atuações aí, Mas foi um prazer te receber. Te desejo muito sucesso, que vocês cresçam cada dia mais. E espero que você tenha gostado, que venham bons frutos aí dessa participação no PROS, e a gente se vê sempre que você quiser estar aqui conosco. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre isso que faz tanto sentido para mim, né? Eu acredito realmente nesses métodos, na solução adequada. Falar isso me enche os olhos, ainda mais com alguém que realmente está ali com você para te escutar ativamente. E as suas perguntas foram muito pertinentes. Foi um prazer estar com você. Com certeza voltarei. Muito obrigada. Para nós foi um prazer te ouvir, te assistir. Tenho certeza que foi esclarecedor para muita gente também, tá bom? E você que está nos vendo, nos assistindo aí, nos ouvindo no Spotify, você já sabe que nós estamos em todas as redes sociais que existem. Eu conto com a participação de vocês. Curtam o nosso conteúdo, compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho, nos grupos aí da família. Contem para a gente aqui nos comentários o que vocês têm achado dos conteúdos. E eu espero por vocês toda segunda às 19 horas. Então, a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.